Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estou postando esse videozinho aqui da nossa revisão, que a gente já fez na sala de aula. Então eu estou postando principalmente para o pessoal que estava nos jogos, né? E não pôde participar da nossa aula. Então para assistir o vídeo aí, ver a revisão e ficar por dentro do conteúdo. Também vou disponibilizar os slides para todo mundo para poder estudar. Então, sem mais delongas, qual que é a importância de estudar ciência? Para entendermos o mundo e o universo onde vivemos, né? Então a gente sabe que existe esse serzinho aqui, esse animalzinho, lá na água, né? Um animal microscópico. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque algum dia algum cientista resolveu criar um microscópio. E algum dia um cientista ou um time de cientistas resolveu apontar esse microscópio, né, para uma amostra de água. E algum dia um cientista, um time de cientistas resolveu estudar esse animal aqui e fazer ciência sobre ele. Então, como que a gente sabe, conhece, tem o conhecimento sobre esse animal? Porque a gente estuda ciência. Como que a gente sabe que existem erupções vulcânicas? Porque algum dia alguém resolveu apontar uma luneta para o céu e algum dia outro cientista ou um time de cientistas resolveu criar uma luneta mais potente e algum dia um time de cientistas resolveu colocar uma luneta potente dentro de um satélite e mandar esse satélite para o espaço e apontar para o Sol e fazer ciência sobre o nosso Sol. Então, é assim que a gente obtém o conhecimento sobre o nosso universo e o nosso mundo, estudando a ciência que as pessoas, que os cientistas fazem. Então, a gente entende o mundo e o universo onde a gente vive. E como nós, seres humanos, somos parte do universo, estamos no mundo que está inserido dentro do universo, a gente entende nós mesmos também. Então, para desenvolver a capacidade de investigação, outra importância aí de se estudar ciência, né? Para sabermos as perguntas certas a se fazer e onde procurar as respostas quando temos alguma dúvida. Então, eu sei que na ciência eu vou ter uma resposta mais confiável, mais próxima da verdade que eu vou conseguir chegar. Por quê? Porque a ciência ela é coletiva. Ela é feita por todos os cientistas no mundo todo. A gente segue um método, né? Lá o método científico, a gente segue um sistema que pode ser repetido, replicado em qualquer lugar do mundo. E assim, vários cientistas o tempo todo estão fazendo e refazendo experimentos, descobrindo e redescobrindo novas coisas. Então, assim, a gente sabe que nós temos uma chance melhor, né, através da ciência, de encontrar uma resposta que seja o mais próximo da realidade, ao invés de, por exemplo, cair num TikTok lá da vida, numa teoria da conspiração maluca, que qualquer bobo pode pegar um celular e gravar e falar qualquer bobeira, sem nenhum respaldo, né, na realidade, simplesmente ideias ali da cabeça da pessoa que fala e os outros vão lá e acreditam, né? Então, por favor, né, não vamos cair nas teorias de TikTok aí, vamos usar a ciência, tá? Para satisfazer a nossa curiosidade, eu quero saber como uma coisa funciona, eu vou lá, eu vou atrás, eu vou através da ciência que eu sei que eu vou chegar numa resposta mais confiável. E para buscarmos uma vida melhor, mais saudável e mais feliz. De que forma? Usando o conhecimento científico que eu aprendi estudando ciência e aplicando na minha vida. Por exemplo, a professora Jane lá à tarde fez uma palestra sobre a dengue. E aí ela falou lá que houve um aumento de 650% nos casos da dengue, que o mosquito que transmite a dengue é o Aedes aegypti, que esse mosquito gosta de água parada para colocar seus ovos. Da onde ela tirou isso? De onde ela tirou essas informações? Do Google? Talvez, mas de onde que o Google tirou essas informações? Né? De onde que o site lá de notícias, né? Muitas vezes a gente tira informação de notícias. Então, de onde que o site de notícias tirou essa informação? Ele foi lá na fonte da informação, né? A fonte da informação, nesse caso, é a ciência que foi feita a esse respeito. Então, a Prof. Jane fez a palestra
e nos trouxe lá fatos científicos, né? Então, o aumento dos casos da dengue, né? O Aedes aegypti e a reprodução lá do Aedes aegypti na água parada. E como que eu posso usar, então, esse conhecimento que eu aprendi com a ciência na minha vida? Então, eu posso pegar esse conhecimento e aplicar na minha vida. Se eu sei que o mosquito da dengue, ele gosta de água parada para se reproduzir, eu vou fazer o quê? Eu vou evitar deixar água parada. E se eu ver água parada, eu vou remover essa água. Então, eu vou fechar lá a caixa d'água, eu vou limpar os tonéis, eu vou colocar areia lá no pratinho das flores. E assim eu vou ter uma vida melhor, mais saudável e mais feliz. Mas como assim? Não entendi ainda o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, se eu sei, né? Se eu tenho lá o conhecimento científico que o Aedes aegypti gosta de colocar ovos na água parada e eu tiro, né? Diminuo os focos lá de água parada, o que vai estar acontecendo? O Aedes aegypti vai ter menos lugares para se reproduzir, né? Porque ele vai ter menos lugar para colocar ovo. Vai estar nascendo menos mosquitos. E se está nascendo menos mosquitos, vai ter menos mosquitos transmitindo a dengue. E se vai ter menos mosquitos transmitindo a dengue, vão ter menos pessoas com a dengue. E se tem menos pessoas com a dengue, tem mais pessoas saudáveis. E se eu estou saudável, eu consequentemente vou estar mais feliz. E se eu estou mais feliz, eu vou ter uma vida melhor. Não pode não ser a vida perfeita, mas vai ser muito melhor do que ter lá do que tá com dengue, ferrado lá numa cama, com dor, sofrendo todos os sintomas lá e os problemas que a dengue traz. Então é dessa forma que eu busco uma vida melhor, mais saudável e mais feliz, aplicando o conhecimento científico na minha vida. Então aqui para resumir, né, qual que é a importância de estudar ciência, eu vou passar aqui direto o slide para a gente não demorar muito aqui. Então, a ciência é feita apenas nos laboratórios e centros de pesquisa, verdadeiro ou falso? Essa aqui tá mole, né? A ciência pode ser feita em qualquer lugar. A gente já viu. Pode ser feito no laboratório? Pode ser feito no laboratório. Pode ser feito em centros de pesquisa? Pode ser feito em centros de pesquisa. Mas também pode ser feito na escola, como a gente fez, né? A gente foi lá fora, tirou foto dos animais, das plantas, dos fungos, que é o que a gente chama de ciência cidadã. Pode ser feito na biblioteca, pode ser feito em casa, pode ser feito na natureza, pode ser feito na rua, pode ser feito no rio, no mar, pode ser feito em qualquer lugar. Assim como vocês foram lá e tiraram fotinhos dos animais, das plantas e dos fungos. E já que a gente está falando aí do que vocês fizeram, né, da ciência cidadã, o que é a ciência cidadã? A ciência cidadã é uma ciência que qualquer pessoa pode fazer, ou que qualquer cidadão pode fazer, ou que qualquer um pode fazer. Até mesmo uma criança pode fazer a ciência cidadã, né? Se eu pegar, por exemplo, né? Deixa eu voltar aqui. Então a gente foi lá, tirou foto dos animais, das plantas e dos fungos. Se eu pegar meu celular, entregar para o meu sobrinho de 6 anos e falar, vai lá, tira foto das plantas, dos animais e dos fungos, ele vai conseguir fazer? Vai conseguir, né? Então até mesmo uma criança aí de 6 anos consegue fazer a ciência cidadã, tá? E qual que é a importância, né? Como que a ciência cidadã pode ajudar os cientistas a fazer ciência? Então, a principal forma que a ciência cidadã ajuda a ciência é compartilhando, né? Coletando informação e depois compartilhando essa informação. Então, por exemplo, as fotos que vocês tiraram, né? De vários animais, várias plantas, vários fungos. Eu tô com mais de 1000 fotos salvas no meu notebook. Eu posso pegar essa informação, toda essa informação, e compartilhar com os cientistas para eles fazerem ciência, né? Então, o cientista pode ver lá que você tirou uma foto de um besouro lá na escola e que esse mesmo besouro foi fotografado lá em Brasília, por exemplo, né? Então, e aí ele consegue ter, né? Quanto mais gente utilizando, fazendo ciência cidadã, mais informação ele vai ter para fazer a ciência. Então ele pode ver lá qual que é o habitat desse besouro, por exemplo. Será que ele
Ele está na Mata Atlântica? Será que ele está no Cerrado? Será que ele está na Amazônia? São vários, né? Vários tipos de ciência que pode ser feito com as informações. Vai depender de qual ciência cidadã a gente está fazendo, né? No nosso caso, a gente foi lá tirar foto dos animais, mas a gente poderia ter contado as crateras da Lua lá, por exemplo, né? Contado as crateras da Lua, a gente poderia ter contado as estrelas que a gente consegue ver no céu para medir a poluição luminosa. Enfim, então vai depender de qual que é a ciência cidadã que a gente está fazendo, né? Para saber qual que vai ser a ciência lá no final que vai ser feita pelos cientistas. Mas, assim, resumidamente, então, quando a gente faz ciência cidadã, a gente está fornecendo informações importantes que os cientistas podem utilizar em seus trabalhos e pesquisas. E o que é o método científico? Já que a gente falou bastante sobre fazer ciência, o que é o método científico? Como que se faz a ciência? Através do método científico, que é essa sequência aí de passos, Até eu coloquei aqui os pezinhos aqui para vocês lembrarem que é um passo a passo que a gente usa, Então, na ciência, para produzir o conhecimento científico. Então, vai começar lá com a observação. A gente vai levantar perguntas sobre essa observação, depois vai fazer hipóteses, experimentos para ver se nossas hipóteses estão corretas. E aí ter resultados e partir para as conclusões e previsões. Então, vocês copiaram até isso aí no caderno, Fizeram lá os desenhos, bonitão. Então, o método científico é uma sequência de passos e etapas que seguimos para encontrar a resposta para uma pergunta sobre o mundo à nossa volta. A importância, do método científico é que ele serve como se fosse uma receita de bolo lá. Como a gente segue a receitinha de bolo, qualquer pessoa no mundo pode seguir a mesma receita de bolo e fazer o mesmo bolo que você fez. O método científico é a mesma coisa. Qualquer cientista no mundo pode seguir o mesmo método que você seguiu e fazer a mesma ciência que você fez. E a importância disso é porque eu faço a ciência aqui utilizando o método científico e um outro cientista lá, sei lá, na Alemanha, pode fazer a mesma coisa para provar, Ele falou, fiquei na dúvida lá se o que aquele cara fez lá em 3 barras é verdade ou não. Acho que ele tá dando um migué aí. Então ele faz lá na Alemanha a mesma coisa, seguindo o mesmo método que eu segui para ver se é verdade ou não. E aí ele chega nas conclusões. O que é uma lei científica? Então, para nós lembrarmos de lei, lembrem sempre das leis de trânsito ou das leis lá jurídicas. O que são as leis? Nada mais são do que regras, Então, as leis de trânsito são regras sobre como as pessoas e os veículos devem se comportar no trânsito. Já as leis científicas são regras sobre como as coisas devem se comportar no universo. Então, assim como lá na lei de trânsito existe uma regra que diz que sempre que o sinal estiver vermelho, os veículos devem parar, na lei da gravidade, por exemplo, existem regras que dizem que as coisas sempre vão ser puxadas para baixo, na direção da Terra. E isso não muda independente de onde a pessoa esteja. Ela sempre vai ser puxada para baixo, na direção do centro de massa da Terra. Então, para lembrar de lei científica, lembrem das leis aí do nosso dia a dia, que nada mais são do que regras que nunca mudam. Então, é uma regra que sempre acontece da mesma forma e ela nunca muda. E o que é uma hipótese? Essa aqui, também tem um macetinho para lembrar. Assim como as leis científicas, a gente vai lembrar que lei é sempre uma regra, a hipótese a gente vai lembrar que ela sempre vem depois das perguntas. E depois das perguntas, Então, quando o professor faz uma pergunta, o que ele espera dos alunos? Um abraço? Um sorriso? Uma desculpa? Ou uma resposta? Eu espero uma resposta. Então, assim como depois das minhas perguntas eu espero que vocês me deem respostas, lá no método científico, depois das perguntas, a gente também vai esperar as respostas. Só que aqui no caso do método científico, a gente dá um nomezinho mais bonito para essas respostas, a gente chama elas de hipóteses. Então, o que é uma resposta? O que é uma hipótese? É uma resposta provisória para uma pergunta, e essa resposta precisa ser possível de ser testada. Importante ressaltar que é uma resposta
provisória. Por que que ela é uma resposta provisória e não é uma resposta definitiva? Porque a gente ainda não sabe se ela é verdadeira ou não. E a gente vai saber disso testando, fazendo experimentos. Então, por isso que também é importante que a nossa hipótese, a nossa resposta, seja possível de ser testada. E o que é uma teoria científica? Então, eu vou usar aqui o método científico, né, para exemplificar uma teoria. Então, durante um estudo, um pesquisador observa uma diminuição significativa na população de borboletas em uma determinada área. Qual passo do método científico é esse? É a observação, né? Tá até escrito aqui que um pesquisador observou que as borboletas estão diminuindo. E depois da observação vem as perguntas. Então, será que são os agrotóxicos? Será que é o desmatamento? Será que são espécies invasoras? Será que são as mudanças climáticas? São várias perguntas que a gente pode fazer sobre uma mesma observação. E aí, depois das perguntas, a gente vai ter as hipóteses. As hipóteses são respostas provisórias para a nossa pergunta. Provisórias porque a gente vai ter que testar elas para ver se elas são verdadeiras ou falsas. Então, por exemplo, né, na questão das mudanças climáticas, né, será que são as mudanças climáticas? Então, a espécie é muito sensível à temperatura. Então, aumentou um pouquinho a temperatura, diminuiu um pouquinho, ela foi para o escambau. A alteração na temperatura alterou o regime de chuvas. Então, né, a alteração da temperatura lá mudou a quantidade de chuva, quando que chove, por quanto tempo chove. E o aumento da temperatura mata a principal planta que é fonte de alimento para as borboletas na fase de lagarta. Então, aumentou a temperatura, tem uma plantinha lá que é muito sensível, acabou morrendo, e essa planta ela serve de alimento para essas borboletas aí na fase de lagarta, e é por isso então que elas estão diminuindo. O que a gente faz com as nossas hipóteses? A gente testa, né? Cada uma delas vão ter um ou mais experimentos e testes que a gente pode fazer, né? E o ideal na ciência é que a gente faça o quê? Use todas as perguntas, todas as hipóteses e faça todos os experimentos que a gente conseguir fazer. Porque no final, depois de cada experimento, né, e cada resultado, cada conclusão, a gente vai ter uma evidência. Seja uma evidência positiva ou seja negativa, seja uma evidência que concorde com nossas ideias, concorde com nossas ideias ou discorde com nossas ideias, não importa. O importante é a gente juntar evidências, a gente juntar, a gente juntar dados. Então, cada vez que a gente passa o método científico, a gente junta evidências. E a teoria vai fazer o que com essas evidências? Então, as evidências vão funcionar como se fossem peças de um quebra-cabeça. E aí a teoria científica vai tentar juntar elas de uma forma que faça sentido, mesmo que algumas peças estejam faltando e ainda precisem ser descobertas. Por exemplo, então vamos imaginar que a gente usou o método científico lá e conseguiu essas evidências aqui, né? Essas partes aqui que estão preenchidas e daí tá tudo esse resto aqui em branco, são evidências que a gente não tem. A gente consegue saber o que está representado nessa imagem? Consegue, né? É um elefante. Então, mesmo que estejam faltando algumas evidências, a gente consegue ainda saber, dar uma explicação, né, para essa imagem. Então, a gente pode não saber o tamanho da orelha do elefante, pode não saber aonde que está o olho, a cor do olho, pode não saber se a tromba aqui está para cima, está para o lado de cá, mas a gente sabe que é um elefante. E outra coisa que acontece também, que é comum acontecer, é que a ciência, né, ela é feita passo a passo, né, e a ciência é feita coletivamente, né. Todos os cientistas do mundo inteiro estão fazendo ciência. Então, às vezes acontece o seguinte, um cientista lá, ou um time de cientistas fez uma nova descoberta e tem uma evidência lá que caiu fora. Descobriram que aquela evidência era falsa, não era real.
Então, caiu essa evidência aqui, tá? Essa evidência aqui não existe mais, ela está em branco. O elefante deixou de ser um elefante por causa disso? Não, né? Então, não é porque muitas vezes alguma coisa é descoberto, né? São feitas novas descobertas e aquela coisa ela é descartada, aquela evidência é descartada, não é porque uma evidência é descartada que toda a teoria vai ser descartada. Ainda é um elefante. Só essa tromba aqui que foi descartada. Então, ao invés de ela estar para cima, aqui talvez ela estivesse para o lado, talvez ela estivesse para baixo. Mas a teoria ainda segue. Então, assim como conseguimos ter uma boa ideia do que está representado nesse quebra-cabeças, mesmo que estejam faltando peças, com a teoria conseguimos ter uma boa explicação sobre as coisas, mesmo que estejam faltando algumas evidências. Então, resumindo, o que é uma teoria científica? Uma explicação profunda e detalhada sobre algo. E como que a gente vai fazer essa explicação profunda e detalhada? Através das evidências que a gente consegue através do método científico e dos fatos, tá? Então, é isso, tá? Boa sorte aí para vocês. Boa sorte não, né? Vocês não precisam de sorte, vocês vão estudar, eu sei que vocês vão tirar tudo nota boa aí, espero que todo mundo se saia bem nessa prova. Estudem bastante, tá? Como eu disse pro pessoal que estava na sala, eu vou, apesar do conteúdo ser tranquilo, eu vou cobrar bastante a interpretação de texto, tá? Então, vou trocar umas palavrinhas ali, mudar a ordem das palavras, então, né, por favor, estejam com esse conteúdo bem gravadinho na mente de vocês, porque se vocês, né, se eu mudar lá, pedir de um jeito diferente, para vocês não se confundirem e não se perderem na resposta, tá? Então, bons estudos, espero que todo mundo vá bem, bom feriado aí, desculpa tá postando isso aqui no feriadão aí de vocês, mas é que, né, eu quero que todo mundo vá bem nessa prova, então por isso que eu também tô perdendo aqui parte do meu feriado para gravar essa aula e para postar para vocês. Então, bons estudos, bom feriado, boas Páscoas, bom final de semana aí e espero vocês na semana que vem. Tchau, um abraço.